Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Bora lá fazer a introdução, né? Caio Infante não está Bora aqui, lá. Então me ajuda aí, hein, Suzy? Alô, Employer Branding Lovers! Olha, tá muito mais animada, é isso aí. Então, ó, Tá vendo? A gente já pode substituir o Caio já, viu? O coração do Caio até acelera agora ouvindo isso, certeza. Ele ama fazer os podcasts. Eu acho que só eu e você que fica faltando, Suzy, das gravações. O Caio tá sempre aqui, ó. Sempre aqui segurando as pontas. Mas, bom, vamos lá, hein? Quantos episódios gravados já? Comentem aí se vocês estão gostando desse novo formato, né? Áudio, vídeo, acompanhando também onde nós estamos, como estamos fazendo todas essas gravações. E também tem os recados paroquiais. Quer dar aí, Suzy? Você tem alguma coisa que os nossos EB-Lovers têm que ficar atentos? Recados paroquiais, aí começando então 2022 aí com muitos podcasts, a gente já vai ter um monte aí para gravar esse ano também, tudo agendado, coisas boas aí já no começo desse ano, então tá acontecendo agora, né, nosso curso de férias, para quem tá pedindo aí logo mais, vem aí também em março o nosso grande curso, né, com mais horas de duração para o pessoal aproveitar aí todos os conhecimentos de Employer Branding, né? Lembrando que logo mais também teremos a premiação, né, o prêmio nosso do Employer Branding Brasil para os cases de Employer Branding, né, o nosso primeiro prêmio aí sobre esses temas aqui no Brasil, mais uma vez EBB inovando no cenário brasileiro, né? Então vamos ter uma premiação muito legal. Eu estava dando uma olhada nos cases aí, a gente recebeu case pra caramba, né? Tem quase 100 inscritos aí, foi surpreendente, super bacana. Então tô animadíssima aí para ver o que os jurados vão achar dessa premiação aí, o que eles vão achar dos cases e quem serão os grandes vencedores em cada categoria. E aí logo mais também nossa pesquisa de perspectivas do Employer Branding, hein? Para o pessoal já se animando a responder aí, que eu quero ver como é que vai estar a situação de EB aqui no Brasil esse ano, hein? Mais algum, Aline? Esqueci? E a pesquisa vai ser legal, né? Porque a gente vai ter 3 anos para comparar com os resultados. Então, ela vai estar ainda mais completa. Acho que vai ser, assim, aquilo que você vai ali, ó, para convencer a liderança a usar a pesquisa. Então, nos ajudem aí nas respostas, compartilhem também com o pessoal do trabalho, no LinkedIn de vocês. Sobre o EB Academy, tem novidades em breve, então a gente sempre tenta se reinventar de alguma forma e escuta bastante vocês. E sobre o próprio podcast, se vocês têm uma boa história, querem compartilhar um bom case de sucesso, manda para nós, estamos sempre atentos aí a buscar novidades e entregar ainda mais valor para quem está nos ouvindo. Mas agora, sem recados paroquiais mais, vamos chamar a nossa convidada. Estou super empolgada com ela. Vou chamar aqui a Carol. Bora, seja super bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, Carol! Obrigada, Suzy. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Maravilha. Gente, vou pedir para a Carol se apresentar, mas antes de mais nada, né, a conheci no Zen Club, a gente fez um projeto em conjunto, ela desenvolveu um curso de burnout, foi muito legal, assim 100% remoto, né? Eu estava em Los Angeles, ela na Holanda, fazendo coisas do Brasil, assim, uma mistura, mas a gente fez o negócio acontecer e eu fiquei encantada, assim, com a forma dela compartilhar o conteúdo também, como ela tem uma comunidade, né? Assim, apesar dela ter, já aqui, né, te apresentando, mas você dá mais detalhes depois. Mas ela, assim, realmente gerando conteúdo, você tem uma comunidade, né? Assim como a gente tem um Employer Branding Brasil, você está criando a tua relacionada a esse tema. Então, deve ter muitas pessoas próximas trocando experiências. Então, você deve ter muita coisa aí para compartilhar. Estamos empolgados. Mas bora começar, Carol por Carol. Vamos lá, então, Winnie. Eu sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho e da síndrome de burnout e o workaholismo. O meu foco é a síndrome de burnout. E aí, no futuro, né, médio e longo prazo, também começar a estender um pouco mais para o workaholismo, que é o vício no trabalho. E eu comecei a me dedicar a isso faz 4 anos, enquanto eu estava passando por um burnout. Eu tive um episódio no Brasil, eu era executiva de uma empresa de tecnologia em Porto Alegre, e aí eu tive um primeiro episódio no Brasil entre 2014 e 2016, não sabia o que estava acontecendo comigo, achei que eu estava tendo uma crise existencial, que estava impactando na minha saúde, pedi um afastamento,
e vim morar aqui na Holanda. Pensei, resolvi minha vida, vou começar tudo de novo, e aí agora vai. E aí, em 4 meses, no novo emprego, eu tive um outro episódio, dessa vez foi muito pior. E quando eu estava completamente colapsada, exausta, sem conseguir fazer absolutamente nada, a não ser ler e escrever, comecei a entender e estudar um pouco mais sobre o assunto e ver que não era um problema só meu, porque lá, 4, 5 anos atrás, me parecia que eu era a única pessoa que passava por isso. Porque não se tinha muita informação sobre isso, se tinha pouquíssimos relatos de pessoas, ainda tem muito estigma, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu comecei a escrever e estudar o tema muito porque eu me sentia sozinha, e eu comecei a entender que o que doía em mim provavelmente doía em mais alguém. E aí, a partir disso, eu decidi publicar alguns dos textos que eu fui escrevendo durante o meu processo de recuperação em forma de um livro que se chama Minhas Páginas Matinais, que é um conjunto de crônicas de 2 anos entre eu ter realmente colapsado e eu começar a me sentir um pouco melhor. Eu organizo um grupo de apoio que se chama Burnoutados Anônimos. A gente tem mais de 300 inscritos e aí todos os meses a gente se encontra 1 vez ao mês pelo Zoom. É um grupo gratuito, confidencial, sem fins lucrativos. Eu organizo a Semana de Conscientização da Burnout, que acontece anualmente no final do ano. O Zen Club, que foi através do qual a gente se conheceu, patrocinou o evento no ano passado, e aí a gente trouxe pessoas de vários países falando sobre as diferentes perspectivas da síndrome de burnout, e eu tenho me dedicado a trazer essa conscientização para as pessoas, no sentido de acolhimento, e para as empresas, organizações, lideranças, no ponto de vista de educação, porque eu até entendo se a gente não sabe, né? Todo mundo tem direito de não saber, mas aí, a partir disso, a gente pode procurar informação e a gente precisa entender que a forma como a gente encarava o trabalho até pouquinho tempo atrás não necessariamente vai ser a mais eficaz e a mais gentil e a mais humana para a gente seguir daqui para frente. Então, o meu propósito tem muito a ver com essa transformação da cultura do trabalho. Mas, Carol, muito legal essa tua história, assim, porque eu acho que você traz um posicionamento importante, né? Quando a gente fala das doenças mentais, hoje ainda é um tabu muito grande, né? Eu trabalho numa empresa de saúde hoje, né? O United Health Group, que é dono aí, né, temos as empresas Amil, América Serviços Médicos e a Optum, e a gente tem falado aí, conscientizado muito também com campanhas públicas, principalmente durante a pandemia, a respeito de saúde mental, né? A gente até veiculou uma propaganda aí recente, no ano passado, do Fiuk, com o pai dele, né, com o Fábio Júnior, falando, né, sobre essa questão de saúde mental, o quanto a gente precisa do apoio das pessoas próximas, o quanto é importante a gente falar sobre isso, né, que isso não precisa ser um tabu. A partir do momento que a gente fala sobre isso, a gente também expõe um pouco dessa dor e a gente vai encontrando outras pessoas que vivenciaram coisas semelhantes, né, a gente não se sente do outro mundo nesse cenário, né. E a questão do burnout tem ganhado aí cada vez mais espaço, né, eu acho que com a pandemia isso acelerou muito, é como você falou, alguns anos atrás a gente sequer falava sobre isso, né? Nem se sabia o nome dessa doença mental, não era nem classificada aí direito, né? Se confundia muito com outras doenças mentais, ou então com uma coisa que não fazia muita diferença ali na vida das pessoas e que era mais, né, particular de uma determinada pessoa e tudo mais. Mas a gente tem visto esse tema ganhar muito espaço, e agora em 2022 a OMS determinou que essa realmente é uma doença de trabalho, né? Do trabalho aí gerando responsabilidade também para as empresas, o que é um certo, né, desconforto para as empresas nesse momento, né, porque era algo que a gente colocava ali como perspectiva, muito trabalho para as pessoas e não pensava nessa questão de saúde mental e o quanto as pessoas estavam sendo impactadas com aquilo. A partir dessa determinação, a gente tem uma responsabilidade grande aí das empresas, né. O que você espera, então, com essa decisão? Como é que você vê? O que você espera daqui para frente? Como é que vai ser? Como é que você entende essa responsabilidade das empresas? Como é que você acha que elas estão lidando com esse tema? Eu acho, Suzy, que a gente está dando um primeiro passo, né? E é muito importante. Uma das coisas que acaba promovendo o burnout é um distanciamento de expectativa entre o que a gente quer que aconteça, o que a gente espera que aconteça e o que é realizável. Então, uma das coisas que eu aprendi é tentar ajustar as expectativas ao que é real e possível. Eu entendo que essa determinação, ela vai trazer muita mudança positiva, mas que é um processo bastante lento.
e que tem muita gente que ainda vai adoecer nesse meio tempo, e tem muita gente que ainda está adoecendo nesse meio tempo. Então, acho que a gente tem de dois pontos de vista. O primeiro é quem já está adoecendo e que já está indo para um caminho praticamente irreversível de chegar nesse ponto, essa determinação acaba ajudando a ter esse nexo causal para que essa pessoa consiga ter direito a se afastar pelo tempo necessário, se cuidar pelo tempo necessário, e que a empresa consiga entender de uma forma um pouco mais emergencial: olha, eu sou parte do problema, eu não posso ficar toda hora perguntando quando é que ela volta. Né? Então, acho que nesse ponto de vista mais emergencial, talvez isso já esteja gerando um impacto mais positivo. Do outro ponto de vista, é mais de conscientização, e daí é um trabalho bem lento, e é um trabalho de longo prazo, que eu acredito que é uma das primeiras etapas para que as empresas, as organizações, as lideranças entendam que elas também são parte do problema, porque até ano passado, quando eu tive meu burnout lá em 2014, eu era o problema. E aí eu fui saída da empresa, quando eu tive meu burnout aqui na Holanda também, eu era o problema, eu fui saída da empresa, e isso acontece todos os dias, no mundo inteiro. Então, a partir do momento que a gente coloca, não, mas essa não é que a pessoa é o problema, o ambiente também é parte do problema, e a gente precisa juntos pensar em soluções. Quando uma pessoa se afasta e ela volta ela consegue voltar para aquele ambiente, que também não é muito comum, mas acontece de pessoas conseguirem voltar para o mesmo ambiente, esse ambiente precisa ser readaptado, né? As demandas precisam ser revistas, os contratos precisam ser repensados, e aí a gente ter essa nova linguagem acaba gerando esse efeito dominó para que, eu espero, tendo a ser uma pessoa otimista e ter fé no futuro, de que a gente tenha mais responsabilidade compartilhada, porque o problema já é uma responsabilidade compartilhada. E aí agora eu acho que a gente está começando a caminhar para que a solução e a prevenção também seja. Excelente, Carol. Fica a dica em empresas, né? Se você quer também ter uma marca empregadora positiva, reputação positiva desse cenário, né? Que as pessoas falem bem da sua marca, sejam os candidatos, sejam os colaboradores, tem que pensar também na questão de saúde mental, né? Faz muito parte dessa experiência do colaborador, dar esse tipo de apoio, fazer essa participação, né? E não é porque você teve um burnout ali que você vai ser jogado fora, né? Como é que essa empresa tem uma responsabilidade realmente de trabalhar essas questões posteriores, como é que a gente dá apoio durante o processo e principalmente depois do processo. E aproveitando, Carol, vou encaixar uma pergunta aqui, como ainda é algo bastante novo, né? A gente tem ouvido falar ainda recentemente do burnout. O que caracteriza o burnout? Acho que hoje ele é muito conhecido, né? Ou as pessoas tratam de maneira displicente porque não conseguem identificá-lo de maneira correta, né? O que é o burnout efetivamente, né? Como ele acontece, como é que a gente identifica para ajudar, seja pessoas que estão passando por isso, seja empresas que consigam identificar esse comportamento nos seus colaboradores. Então, assim, o burnout ele é uma síndrome, eu vou quebrar o termo. Síndrome de burnout. Síndrome é um conjunto de sintomas. Então, ele não é uma doença em si, ele não é um quadro em si, ele é um conjunto de sintomas que acontecem concomitantemente e que têm a mesma origem. E aí, burnout vem do inglês, que é de exaustão, de queimar-se por completo, é aquela brasa que fica depois que a gente que a fogueira já apagou, aquela coisa meio cinza, assim, que só faltou o resto, é aquilo ali. Algo que já pegou muito fogo, que já gerou muita energia, muito calor, chegou num estado de exaustão que dali não tem mais o que tirar. É diferente um quadro de burnout de um quadro de cansaço, e é diferente de depressão. Por que é diferente de cansaço? Porque o cansaço, quando a gente descansa, a gente recupera. Pode ser que a gente precise de uma semana para descansar, pode ser que a gente precise tirar umas férias para descansar. Mas o burnout, ele não é só... Ele é, muitas vezes, um dos pilares dos sintomas é um quadro de exaustão física e emocional, que férias não é o suficiente para descansar, um fim de semana não é suficiente para descansar, um mês não é suficiente para descansar. Um outro ponto é também o sentimento de ineficácia, ou seja, a tua produtividade começa a ser prejudicada, a tua cognição começa a ser prejudicada, porque o burnout ele é causado por um acúmulo de estresse durante muito tempo. Então, a gente tem no nosso corpo, faz parte, situações de estresse fazem parte da vida. A questão é quando a gente está sempre dentro de uma situação de estresse. Imagina um bombeiro que todos os dias tem um incêndio gigante para socorrer.
né? O bombeiro, ele tá lá, e aí ele tá fazendo alguns trabalhos mais simples, e eventualmente tem algum incêndio maior para apagar. Imagina se ele tivesse todos os dias aquele caminhão, o caminhão não ia dar conta, né? E aí a gente acaba se colocando, às vezes, no nosso trabalho, em situações que todos os dias a gente está apagando 50 incêndios. Isso não é saudável. E aí a diferenciação que se faz também entre burnout e depressão é que a depressão, muitas vezes, ela pode estar contida dentro de um quadro de burnout. Porque, como eu falei antes, o burnout é uma síndrome, ele tem um conjunto de sintomas. Quando a gente vai tratar, a gente não tem um tipo de tratamento específico para burnout, porque cada pessoa vai ter um conjunto de sintomas diferentes. É importante a gente determinar que é um burnout para que a gente consiga dar a responsabilidade devida, porque a gente vai entender que é um tempo de recuperação muito mais longo do que se fossem esses sintomas isolados e que a causa está no trabalho, né? Existem outras coisas, porque somos seres complexos, mas a causa principal está no trabalho. E um jeito muito simples de verificar se alguém está em risco disso, se está chegando, está, né, perigando, de repente já está passando por isso, quando existe algo tão grave causado por um estressor, né, que é o trabalho, quando a gente tira o estressor, a pessoa começa a se sentir bem. Então, eu, por exemplo, em 2016, eu fiquei 1 ano sem pensar em trabalho. Eu não peguei uma gripe. Eu entrei no escritório e na semana seguinte eu já comecei a ficar doente de novo. Então, e aí, com isso, cada pessoa vai ter um quadro diferente, cada profissional de saúde. É importante que as pessoas procurem apoio em profissionais de saúde, peça segunda, terceira, quarta opinião, se for o caso, porque nem todos os profissionais ainda estão muito bem informados a respeito disso. Então, também é importante que a gente leve essa informação para os profissionais de saúde e também faça o seu tema de casa, a sua própria educação, de se informar a respeito, de entender quais são os efeitos e da gente começar a aprender a se cuidar também e ver que isso é muito importante. E o diagnóstico tem que ser feito por um psiquiatra, né? Por um médico. Normalmente é um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico. Quem vai cuidar do quadro, normalmente tu vai precisar de uma equipe mais multidisciplinar, porque tu vai ter questões físicas, né? E aí o burnout também tem uma questão muito fisiológica, às vezes existem muitos desequilíbrios de vitaminas, hormônios e tudo mais. Então tu vai precisar também disso. Um psiquiatra, muitas vezes as pessoas vão precisar de medicação. Eu tive síndrome do pânico, quer dizer, eu não cheguei a ter síndrome do pânico, mas eu tive ataques de pânico, e eu tive várias crises de ansiedade, desenvolvi ansiedade generalizada e depressão, e precisei tomar medicação durante muito tempo, e parte da medicação eu vou continuar tomando, provavelmente, pelo resto da vida, porque acabou se tornando uma situação mais crônica, mas está sob controle. Bom, obrigada aí pela aula, né? Eu acho que esse é um tema muito... E que se quiser saber mais, tem um curso grátis lá no Zen Club. A galera tá engajada nesse curso, é verdade. Não fui eu que falei, hein? Boa. E algo que eu venho percebendo desde o segundo semestre de 2021 é uma forte tendência das empresas, principalmente as globais, em darem um dia de folga, né, para todos os profissionais, para todos os colaboradores, muito com o intuito de cuide da tua saúde, da saúde mental. Eu sei que essa não foi uma decisão, né, assim, tirada da cabeça de um RH ou de alguém que falou assim, não, vamos dar um dia de folga. Tem pesquisas baseadas, né, por trás disso, mas queria ouvir a tua opinião em relação a esse fato. Claro, gera posts bonitinhos aí nas redes sociais, né, um bom boom, mas também tem um outro lado. Eu também vi muitas pessoas criticando essa atitude de algumas empresas. Qual que seria a tua opinião? Lembra que alguns anos atrás rolou aquele boom dos escritórios que tinha mesa de ping-pong, videogame, quadra de não sei o quê, né? E aí eu me lembro que eu atendi empresas muito grandes quando eu estava no Brasil, e eu tinha alguns escritórios que eu ia que parecia um presídio, e tinha alguns escritórios que eu ia que parecia um resort. E eu ficava impressionada, quando eu ia num que parecia um resort, eu ficava impressionada, porque assim, as pessoas elas saíam de casa às 6 da manhã, e elas saíam do escritório às 10 da noite. E aí tu via, tinha uma parede de violões. E ninguém nunca tinha encostado naquele violão. Aí tinha o tal do ping-pong e ninguém não sabia nem onde é que estava a raquete daquele ping-pong. Então, eu acho que existem medidas que podem ajudar, mas a gente não pode ficar só no nível da superfície,
né? E aí isso que é a visão mais crítica disso. O meu segundo burnout, eu tive trabalhando 32 horas por semana. Eu folgava um dia da semana, porque eu trabalhei, o meu primeiro mês eu trabalhei 40 horas, e eu já estava começando a ter sintomas bem complicados, e aí eu chamei o meu supervisor na época e disse para ele, olha, eu não tô bem, não sei se eu consigo e tal. E aqui na Holanda é um pouco mais, é relativamente comum as pessoas não trabalharem full time. Os meus colegas, eu me lembro que ainda viram isso com muita surpresa, porque normalmente quando a gente pede um dia de folga aqui na Holanda é para cuidar do filho, né? E eu dizia que, no caso, eu era o filho, eu mesma, que estava me cuidando, que eu precisava me cuidar. Mas ainda assim, né, eu não virava à noite, mas ainda assim eu acabei tendo um burnout. Por que isso aconteceu? Porque eu não tinha recuperado o primeiro no Brasil, e eu tive muito do que causou o meu segundo burnout foi um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Por estar trabalhando com atividades parecidas, eu tinha muitos gatilhos no meu ambiente de trabalho e isso acabou gerando um estresse. Então, o estresse, é o que eu falei antes, o burnout ele não está relacionado só a cansaço. Não é só em relação à carga de trabalho. É óbvio que a carga de trabalho é importante. Tem uma pesquisadora americana que chama Christina Maslach, que ela é a principal autoridade em burnout hoje, e ela pesquisa burnout há uns 30, 40 anos já, e ela tem 6 áreas na relação com o trabalho que podem prever, ela já desenvolveu diversas pesquisas que ela já viu que ela consegue prever que quando essas áreas estão em compatibilidade com os funcionários, essas equipes são altamente engajadas, e quando essas áreas elas estão incompatíveis, existe uma predisposição bem grande de termos casos de burnout. E aí, essas áreas são autonomia, carga de trabalho, comunidade, justiça, recompensa e sentido. Carga de trabalho é uma delas. E aí, dentro de carga de trabalho, tem horas trabalhadas, mas também tem a complexidade do trabalho, e tem os recursos necessários para cumprir aquele trabalho. Então, a gente dar um dia de folga é um primeiríssimo passo que vai fazer uma cosquinha. É melhor do que nada? Talvez, só que também a gente tem que olhar para o fato de que, será que esse dia de folga, a pessoa não precisou trabalhar 16 horas um dia antes para conseguir dar conta desse dia de folga? Né? Porque às vezes eu converso com algumas pessoas, te dá uma folga. Mas aí eu vou ter que trabalhar o dobro na véspera, então não é um dia de folga, né? Então, sempre tentar ir um pouquinho mais na profundidade da questão e entender se essas são ações cosméticas, se essas são ações de marketing mesmo, de estamos dando e tal, olha aqui, e parecer que estão realmente engajados, ou se realmente as pessoas que mandam dentro da empresa, as pessoas que ditam a cultura da empresa, são pessoas que estão engajadas em se cuidar e cuidar da equipe. Porque não adianta a gente ter eu lá, a Suzy, a Winnie, falando sobre felicidade, sobre saúde mental, numa palestra para, 500 colaboradores, e aí o chefe está mandando mensagem no WhatsApp na hora, dizendo, me responde, sai dessa ligação que eu preciso falar contigo agora, mas que eu tenho uma coisa urgente. Então, por isso que eu digo que é muito devagar. Precisa ter muita paciência, mas eu acredito que a gente chega lá. 2 coisas importantes aí que você falou, né? Tá vendo? Piscina de bolinha, escorregador colorido, né? Dia de folga, não é employer branding e também não serve para burnout, tá? Então já fica a dica aí. A gente sempre brinca que essas coisas também não são marca empregadora, né? Então também realmente a gente entende isso daí como uma grande perfumaria nesse cenário, né? Exato. Acho que esse é um ponto muito importante. Vamos e aí, outra coisa que você falou que é bem interessante é como a gente também tem que cuidar da gente, né? Então, lideranças também tem que pensar nisso, né? E uma coisa que eu aprendi bastante aqui no HG, um dos nossos valores, né? A compaixão. E aqui eu tenho aprendido muito no último ano, né? A compaixão não serve só para os outros, tem que servir para mim também, né? Então, olhar para dentro de si também, entender quando você também precisa parar, quando você também precisa ter um olhar de cuidado, é muito importante. O líder que faz isso, ele também consegue refletir isso para o time dele, né? Não
não basta só fazer com os outros. Então, são aprendizados aí que a gente vai trazendo nesse caminho, né? E, Carol, se você pudesse dar uma dica, né, um conselho aí para as empresas, já que a gente está falando, né, o dia de folga não é algo que resolve aí nesse cenário, quais são os cuidados que essas pessoas, né, essas empresas, essas lideranças deveriam ter quando a gente está falando de saúde mental e principalmente de burnout aí nesse cenário, né, de burnout? Qual é a recomendação, tu, como especialistas do tema, para ajudar essas empresas a ajudarem as pessoas colaboradoras delas? O mais simples, eficaz e necessário é ouvir atentamente. Ter espaços de escuta, ter espaços de conversa. Na semana da Burnout, eu conversei com o Gaetano Krupp, que é presidente da BMS farmacêutica, e ele deu vários exemplos muito interessantes de práticas que ele tem conduzido na empresa, que a equipe dele tem conduzido. E aí eles têm, por exemplo, quinzenalmente um encontro online de 90 minutos para as pessoas desabafarem e dizerem o que elas quiserem falar sobre o trabalho, enfim. E existe uma garantia, né? Nada do que for dito aqui vai ser usado contra você. Eu entendo que é delicado, porque precisa existir muita confiança, mas a confiança ela começa a partir do momento que a gente consegue ouvir o outro. Eu acho que existe muito essa necessidade da gente de ter todas as respostas e de saber todas as soluções, mas muitas vezes é simplesmente sentar na cadeira, escutar outra pessoa e dizer como é que tu tá, o que tu tá precisando, o que tem. E aí a outra coisa é liderar pelo exemplo. E eu mesma, eu conversei no ano retrasado, eu tive uma conversa de Zoom que durou 4 horas com uma pessoa que era da minha equipe quando eu estava passando pelo burnout. Ela teve um burnout 2 anos depois de mim. E a gente conversou muito, porque eu queria, porque ela entrou na empresa quando eu já estava no auge do pré-burnout, que é trabalhando como se fosse uma máquina. Então, ela não me conheceu antes. E aí, eu queria saber que imagem ela tinha de mim. E aí, o que ela descreveu foi, assim, foi muito enriquecedora para mim a conversa, porque eu entendi que eu mesma fui atropelada por uma patrola que eu construí, que eu ajudei a construir. Então, começar por si, não tem jeito, né? E quanto mais poder tu tiver dentro de uma organização, mais poder tu tem sobre essas pessoas também. Então, ao invés de dar... Quer dizer, também pode ajudar, dar benefícios e coisas e tal, tudo bem, mas não adianta nada se tu não entender que é importante que tu te cuide. Não adianta a gente ouvir alguém dizendo, não, mas precisa separar, precisa fechar o computador, não pode estar sempre trabalhando, e não sei o quê. E aí a pessoa não desliga, porque tu tá falando uma coisa e tu tá passando uma outra mensagem. E se é uma pessoa que tem um cargo de liderança, ela ainda tá passando a mensagem, olha, não é para tu fazer, mas se tu quiser chegar onde eu cheguei, tu tem que fazer assim. Então, na verdade, tu tem que fazer assim. E aí fica muito incoerente. Então, acho que essas seriam as primeiras coisas, começar por si, buscar informação, e aí ouvir, buscar informação e entender que o cuidado é primordial. Não existe nada no mundo sem cuidado. Nada. A gente só está vivo aqui porque a gente está alimentada, de banho tomado, tem um teto, e porque a gente teve uma mãe, um pai, ou algum tipo de parentalidade, de figura parental, que garantiu a nossa sobrevivência. Sem dúvida, ponto super importante aí, viu, Carol? Obrigada, viu? Acho que elucida muito essa questão, eu acho que traz um certo conforto, que talvez a gente não tenha resposta para tudo, mas esse cuidado, né, quando você fala que está muito relacionado à prevenção, né, é muito mais fácil você prevenir situações e síndromes como essa, e situações de saúde mental, do que ter que tratar depois, né? Então, como é que as empresas têm que partir desse princípio de não tomar essas ações aí, perfumaria, e não tomar ações depois do acontecido, mas trabalhar para que realmente isso não aconteça, né? E não é o trabalho de uma só pessoa, é um trabalho de todo mundo dentro de uma organização para que aquilo não aconteça, né? Tem uma parte própria da pessoa também, né, que vai ter que estar disponível ali para conseguir, né, se desligar de tudo, mas também tem muito da organização, ou seja, tem coisa para a gente fazer sim, né, isso é importante.
E agora, Winnie? E agora? Eu acho que, Suzy, é melhor você fazer esse bate-bola, hein? Porque a internet aqui não está ajudando muito. Então, eu vou levantar e você corta, faz as perguntas para a Carol. Mas antes disso, Carol, assim, qual que é a melhor forma das pessoas encontrarem você, as suas redes? Tem alguma coisa já engatilhada, os grupos que as pessoas poderiam participar? Então, carolmilters.com tem todas as informações. Eu sou @carolmilters no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, Facebook eu quase não entro, no YouTube. Todos os painéis da Semana da Burnout estão lá no YouTube. Eu vou postando vídeos sempre que eu consigo, que eu tenho tempo. Eu tenho um podcast que chama Vida Após a Burnout, que eu apresentei lives durante 1 ano e pouco no Instagram, enquanto a gente já estava naquela mania de fazer live. E eles estão todos lá, tem várias conversas a respeito disso. E tem também a Semana da Burnout, a gente teve 22 painéis, então é bastante conteúdo. Então, Carol Milters, tu consegue me encontrar, e carolmilters.com é o meu site, e lá em carolmilters.com tem o Burnoutados Anônimos, que é carolmilters.com/Burnoutados Anônimos, mas nos meus perfis também tu consegue encontrar os posts relacionados, e a Semana da Burnout é conscientização da Burnout, conscientizaçãodaburnout.org. Maravilha. Então, bora pro bate-bola. Suzy, você que vai liderar, hein? Vamos lá, então. Mas antes do bate-bola, a Carol tem previsão de acontecer essa semana novamente? A edição desse ano, que vai ser a terceira edição, vai ser entre 28 de novembro e 2 de dezembro. E aí já estamos pensando em ações. Eu estou com um grupo de estudos que ainda está aqui dentro da minha cabeça, mas que deve começar em fevereiro, que é um grupo de estudos em burnout e cultura do trabalho, porque a gente teve 36 painelistas ano passado, e todos são pessoas incríveis, que têm muito conteúdo para compartilhar, e aí eu fiquei, assim, impressionada da riqueza de conteúdo das pessoas, e eu fiquei pensando, eu preciso manter contato com essas pessoas o ano inteiro. Então, uma forma que eu tenho encontrado disso é a gente manter um grupo de estudos para que quem conseguir participar e tiver interesse por aprofundar o conhecimento, então a gente vai ter rodadas que as pessoas vão falar sobre conteúdos mais longos, então livros, palestras, papers, para que a gente também consiga divulgar um pouco de ciência em outros idiomas, enfim, para que a gente amplifique o conhecimento a respeito desse tema. Que legal. Fantástico, então já vou deixar anotado aqui na agenda também para participar esse ano. E então vamos para o bate-bola, né? Vou fazer aqui o papel da Winnie. Vamos lá para o bate-bola. Uhul! Né? Vamos substituir aqui o uhul da Winnie por enquanto. E vamos lá então, Carol. Dica de leitura. O que você falaria aí para a gente? Eu tenho uma dificuldade, Suzy, Winnie, eu tenho muita dificuldade de escolher uma coisa só. Então, para essas perguntas, eu vou sempre ter mais de uma opção, até porque depende muito do que está assistindo. Primeira opção, para quem está escutando e está no sentido de estou perdido da vida, não sei para onde vou, tem um livro chamado Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, que é do Roman Knarski, e aí ele é polonês, eu não vou saber pronunciar o seu nome dele. Faz parte de uma coleção da School of Life, que é uma escola que fala de sentimentos e filosofia e, né, das áreas das humanidades. É um livro pequenininho, simples, que fala sobre esse conceito de carreira, sobre como isso tem mudado, tem vários exercícios práticos. Me ajudou muito a entender os meus porquês da minha carreira. Lá em 2015 eu li esse livro, faz 7 anos já que eu li esse livro. Aí, quem quiser ir um pouquinho mais fundo, tem um livro que chama A Sociedade do Cansaço, bastante fundo, tá? Esse é um livro que tem 90 páginas, mas ele é um soco atrás do outro. Ele é de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, ou algo assim, também, já peço as escusas pela pronúncia, e ele traz, o título do livro em inglês é The Burnout Society, e aí ele traz uma visão da cultura e da sociedade que faz com que estejamos todos exaustos. Então, é fenomenal, foi a primeira leitura que eu tive que me fez entender que o burnout era um problema muito mais sistêmico do que eu imaginava. E, por último, para quem é líder, para quem tem, né, pessoas na sua volta, tem um livro que chama O Palhaço e o Psicanalista, que foi escrito pelo Christian Dunker, que é psicanalista, e pelo Cláudio Tebas, que é palhaço. E eles falam muito sobre escutar e fazer perguntas. E assim, nesses tempos em que a gente só quer falar, a escuta tem sido cada vez mais importante. Então, esses 3.
Que dicas legais, hein? Já estão anotadíssimas aqui também, porque acho que faz todo sentido para o momento que a gente está vivendo aí. Então já vou colocar aqui na minha listinha. E aí você falou no último de pessoas também, né? Ligação com pessoas. Qual que é a pessoa que te inspira hoje? Pode ser profissional, pessoal? Eu tenho muita gente, mas é muita gente. Assim, se for fazer o meu hall da fama, e aí vai variar muito, assim. Essa estrela que está aqui é do musical que chama Hamilton, que foi escrito por um compositor que chama Lin-Manuel Miranda. Ele é americano, filho de... Eu assisti em Londres, foi a maior emoção de toda a minha vida. Eu chorei por 2 horas e meia seguidas. Tem o painel Tem o painel da Semana da Burnout, que é A Arte Vai Nos Salvar, que a gente fala sobre o papel da arte nessas questões psíquicas. Eu chorei do início ao fim, eu falei da minha relação com esse musical, então se quiser me assistir um pouquinho mais, tem lá. E ele é uma pessoa que eu acho que tem uma capacidade de trazer linguagem para coisas muito complexas e trazer uma variedade de emoções que não necessariamente é só engraçado ou é só triste, é tudo junto ao mesmo tempo. E ele é uma pessoa muito simples, que tem, né, ele coordenou e escreveu e compôs uma das obras mais fenomenais desse século, eu diria, no meu gosto pessoal, e também há quem diga. E ele anda de trem em Nova York, onde ele mora, e ele mora no mesmo bairro onde ele cresceu, e eu acho que isso é muito fenomenal. Tem o John Green, que é autor, que ele escreveu A Culpa das Estrelas. Ele ainda posta vídeos no YouTube uma vez por semana com o irmão dele, ele ainda faz podcast, eles estão levantando fundos para um hospital em Sierra Leone. Eu gosto muito de pessoas que trazem bom humor nas suas falas, pessoas que buscam trazer linguagem para coisas que a gente ainda não encontrava linguagem antes, e que tentam ajudar o mundo sem muito espalhafato, né, do seu jeitinho ali, sabe, assim, e que vivem vidas que não são super ostentosas, porque a gente não precisa disso. É como o Jim Carrey, ele fala uma frase que eu gostaria que todo mundo ganhasse todo o dinheiro do mundo e fama e tudo mais para se dar conta que não é sobre isso, que isso não adianta nada. E por último, só mais uma, Catícia Ribeiro, ela é doutora em filosofia africana, ela é uma das pessoas que recentemente eu tenho sido mais fã, assim, quero dar um abraço nela. Ela é minha conterrânea, ela é gaúcha também, de Pelotas. Ela defendeu o doutorado dela semana passada, essa semana, e ela tem trazido uma perspectiva da filosofia africana, que a gente tem muito a filosofia ocidental, europeia, eurocêntrica, e ela está trazendo muito dessa sabedoria ancestral que vem da nossa origem. Então é uma perspectiva que é muito necessária que a gente tenha, porque a gente acaba olhando para o conhecimento vindo de um lugar, de um ponto de vista, e ela está trazendo coisas que são realmente muito ricas, e eu sou muito fã dela. Verdade, pontos de vista diversos são importantíssimos para a gente compreender melhor sobre qualquer tema, né? E falando de saúde mental, Carol, qual seria uma empresa aí que você tem como referência nesse assunto? Então, eu gostei muito de conhecer as práticas da BMS, né, que é Bristol Myers, aí do Brasil. Eu conversei com o Gaetano Krupp, que é o presidente no painel, junto com o Instituto Bem-Estar, que também é uma empresa que eu admiro muito. Eu tenho tido muita admiração por empresas que fazem parte do terceiro setor, que é algo que para mim ainda é muito novo, o setor de sem fins lucrativos. Eu venho do marketing, venho dessa coisa muito desenfreada do lucro, acúmulo e tudo mais. E eu tenho entendido que existem iniciativas que são muito interessantes e tenho me direcionado muito para isso também, para que a gente olhe para outros fatores, olhe para os fatores mais humanos, né, e entenda que a gente precisa ter uma contribuição para esse mundo que não seja só benefício próprio. E a BMS tem vários, e aí voltando para os fins lucrativos da BMS, tem várias iniciativas de saúde mental, e eu entendo que a liderança tem um papel de trazer exemplos. Eles comissionaram com o Instituto Bem-Estar uma série de documentários sobre saúde da mente e permitiram que isso esteja aberto para quem quiser assistir. Então, eles estão fazendo um trabalho bem pioneiro, eu acredito, no Brasil, de saúde da mente. O próprio Instituto Bem-Estar
uma fundação focada na promoção da saúde da mente, e aí eles trazem várias disciplinas diferentes, e iniciativas como Firma Preta, o Inventivos, que procuram trazer essa diversidade, porque a gente, né, isso também faz parte, né, a gente está sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, das mesmas caras, com as mesmas opiniões, e a gente não vai conseguir lugar nenhum, então eu fico muito feliz de ver essas iniciativas nascendo. Que legal, estamos avançando aí no setor, né, em relação a isso. E aí, para fechar nosso bate-papo, Carol, uma frase. A cura pela palavra. Está até escrito aqui atrás de mim. Existe cura pela palavra. É meu mantra. Falando de escuta, né, de ouvir, né, e de falar, que coisa boa e importante. Isso aí, gente. Obrigada, viu, Carol? Foi incrível esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer bastante luz para esse tema, que, como você falou, ainda é um tema novo, mas é muito importante. Hoje, cada vez mais eu vejo a questão de marca empregadora conectada com a questão de experiência, e não tem como a gente falar de experiência positiva com pessoas com saúde mental debilitada, né? Então, o tema vai um pouquinho levando ao outro, então acho que é super válido a gente abrir esse canal e falar sobre isso aqui. Então, super obrigada, teu carinho aí em outro fuso de estar aqui com a gente hoje também para comentar esse assunto e trazer tanta visibilidade e informação super importante. Super obrigada. Eu que agradeço, Suzy, Winnie, foi um prazer, e é muito importante a gente fazer com que essa mensagem, que essa reflexão chegue para o maior número de pessoas possível. Eu não assumo saber todas as respostas, mas eu gosto de trazer uma opção, uma alternativa ao que a gente tem pensado até aqui, e é muito importante que a gente olhe para o futuro com essa humildade de que talvez a gente não saiba o que tem aí pela frente, talvez a gente não saiba todas as respostas, mas a gente está disposto a querer aprender, pelo menos, e esse já é um grande passo. E é muito importante a gente falar sobre a experiência das pessoas que estão trabalhando, porque no fim das contas, e aí depois eu pensei numa outra frase que é do Emicida, que é... E aí a grafia é bem brasileira, que ele diz: tudo que nós tem é nós. Porque no fim, tudo que nós tem é nós. A gente qualquer organização só é pessoas. Qualquer outra coisa pode ser copiado, sequestrado, né? Se desfazer no ar. Tudo são as pessoas. Então a gente precisa muito cuidar delas. Isso aí. It's all about people, it's all about experience, né? Já não sou emicida, mas dá para entender o mesmo contexto da frase, né? E a Winnie tá viva aí do outro lado? A internet voltou? Eu tô entendendo tudo aqui, tô ouvindo tudo, mas tô com medo de falar e travar. Então tô aqui, ó, na aula, só ouvindo, só assistindo. Mas, cara, obrigada mais uma vez, assim, pela tua disponibilidade, pelo seu tempo. E principalmente por estar levando conteúdo para as pessoas há muito tempo, né? Antes de virar moda, antes de existir pandemia, antes de qualquer coisa, você já estava lá, ó, produzindo e gerando conteúdo. Então, com certeza, é uma inspiração para outras pessoas, assim como você deve ter tido aí, né, nesse teu processo, e deve estar impactando muita gente. Então, obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, queridas. Uma honra estar aqui. Obrigada, Carol. Gente, ficamos por aqui, então. Até o próximo podcast, EBBcast aí com vocês. Alô, Employer Branding Lovers. Caio, beijo para você. Já roubamos aqui o jargão e já estamos prontíssimas para fazer aí todas as aberturas de podcast. Beijo, gente. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.